Bom, referente a todo esse detalhe aí de armazenagem, referente até a questão da umidade que o professor comentou e da dificuldade dessa ligação na questão de lavoura e armazenagem, uma coisa que a gente observa é que é o seguinte, antes de tudo a gente tem que entender qual que é o impacto financeiro que causa todo esse processo de perda que a gente tem dentro da unidade. Lógico, porteira para fora, a gente pode considerar que tem um grande volume, é só a gente andar nas estradas e ver, tem muito produto, né? Uma parte da produção nossa realmente se perde da porteira para fora. Mas a gente hoje, né, eu entendo que tem bastante gestores de armazenagens presente aqui, a gente tem que entender que a gente tem que conhecer a nossa unidade, né? Do que é capaz a nossa unidade, do que é capaz nosso armazém, até quanto é seguro você armazenar, porque às vezes a gente pode falar um monte de, olha, você vai ter que fazer isso, você vai ter que armazenar com 13, você vai ter que armazenar com 10. Eu tenho um processo meu que eu tenho que armazenar, eu tenho que ter soja com 11 para entregar para a indústria, né? Mas isso é um fator que envolve várias condicionantes. Se é um armazém que vai ficar 2 anos com soja armazenada, se é um armazém que vai ficar com 6 meses com produto, que no meu entendimento financeiramente não é viável secar para abaixo de 14, aí é legal usar a faixa do 14 de umidade, porque não é um produto ficar muito tempo armazenado. Se vai limpar para milho, cara, vamos trabalhar com 14 para entregar com 14 e não perder o que a gente chama de vender a água com preço de soja. Porque no final das contas, a gente comercialmente não vende soja, a gente vende peso. O caminhão tem que estar pesado para faturar a nota no valor. Não é a qualidade, a gente preserva a qualidade da soja para garantir o peso da soja, para garantir o peso e para faturar peso, né? Porque a nota é gerada com qual informação? Peso de balança, né? E o trabalho de conservação é para garantir o peso do grão, da forma como ele veio para nós, né? Então, assim, cada unidade que a gente trabalha, a gente tem que entender qual que é a dinâmica do produto naquele ano que você vai armazenar. Se é por 6 meses, se é por 1 ano, se é por 2 anos. E de acordo com essa dinâmica, é que você vai ter que decidir. Cara, se é 2 anos, 13 de umidade, 12 de umidade, 11 de umidade. Mas lógico, conhecendo a estrutura que vocês têm e entendendo qual é o mais processo seguro para armazenar. Uma coisa que o professor falou da questão da umidade, eu concordo plenamente. Controle de umidade, antigamente se armazenava mais seco, hoje a gente quer, por causa da velocidade até da lavoura, como um colega nosso comentou, o carro-chefe não é a soja, é outro produto, é a safrinha que tem que entrar na conta para pagar os custos da fazenda ou do armazém, né, para liquidar os custos operacionais. E exige o quê? Maior agilidade, pressa para a gente poder receber o produto e armazenar. Só que para chegar nesse fator, para a gente chegar na equação em que eu vou conseguir pegar a soja e devolver na condição original dela, a gente tem que entender alguns critérios. Um ponto levantado, acho que pelo Adriano, limpeza, condição de limpeza da unidade, essa é essencial, né? Conhecer o sistema de geração, a segurança que você tem, até qual umidade que você pode armazenar a soja dentro da sua unidade é essencial. Controle de peso hectolítrico da soja do seu estoque e não comparar isso com dados americanos ou estudos, isso é essencial. Por que eu falo que é essencial? Hoje, se você faz um monitoramento, eu não sei se todos vocês fazem, ou às vezes todo mundo faz, monitoramento mensal, quinzenal, ou conforme seja, da qualidade do seu estoque. A gente faz um processo que a gente coleta a soja da bica, da coluna da soja, então a gente liga o processo, deixa escorrendo soja, vai coletando amostras uma vez a cada 15 dias e vai classificando aquela soja para entender
E assim, não é entender qual é a qualidade do armazém para dizer, não, a soja que está naquela coluna, essa soja aqui desse armazém todo está com seja variado. Não. Mas para entender o seguinte, a cada 15 dias, o quão eu estou perdendo de qualidade ou não do produto. Porque ele é um termômetro que vai te dizer se a sua armazenagem está boa ou não. Né? É o monitoramento que a gente faz. A gente coleta, é uma análise de estoque, que é coletar amostras cada 15 dias do estoque, do mesmo ponto, para entender a velocidade que ele avaria ou não. Um ponto que a gente trabalha, temperatura. Né? Existe um estudo, acho que é da Darcy, se eu não estou enganado, né? 90 e alguma coisa, mas faz muito sentido, porque isso na prática é verdadeiro para nós. O grão, quando ele passa de 30 graus, ele já começa a perder, ele começa a aumentar a taxa de respiração até um nível de 45 graus. Quando chega de 45 graus, o grão para de respirar. Porque tem um estudo lá que ele fala que até 45 graus ele chega a uma perda de gás carbônico de 13, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem. Mas por que chega a 13? Primeiro ele começa a evoluir, depois ele cai para 13. Quando ele chega no 45 graus, o grão está morto. E quando o grão está morto, ele começa a variar, ele começa a perder, começa a variar, já está morto. E como que a gente tem que controlar isso? Temperatura do grão. Quanto mais baixa a temperatura do grão for possível armazenar, menos a gente tem atividade de respiração do grão e assim a gente consegue conservar melhor. Certo? Levando em consideração também a faixa de umidade que você armazena, né? Levando em consideração a limpeza do grão, porque muitas das vezes a gente tem um problema que a gente chama de queima de miolo, né? Se você não faz uma limpeza de miolo do estoque, o que acontece? O ar ele entra, não consegue penetrar nos espaços intergranulares, porque está cheio de impureza fina, e o ar vai pela lateral. Então, quando você vai tirar o armazém, você vê claramente no seu monte que um V está com uma coloração marrom, uma mancha, e do lado está uma soja até melhor, porque faltou uma limpeza de miolo. E se você deixar, ele chega um processo até de queimar. Então, são alguns processos. Uma coisa que a gente entende do estoque é o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Se a gente sabe que a temperatura do grão é um fator que possa causar uma perda de qualidade, uma perda de umidade, aumentar a taxa de respiração dos grãos, até que ponto isso é aceitável? É simples. É só você... A gente faz até um teste em treinamentos internos, que é o seguinte. Você estende a mão e embaixo você liga o isqueiro. Se eu passar, vai queimar? Não. Só vai queimar se ficar exposto por tempo. Né? Quanto maior o tempo exposto à caloria, quanto maior tempo o seu estoque ficar com temperatura elevada, mais ele vai degradar, mais ele vai queimar. Então a gente usa o seguinte, tem que entender o seguinte, quanto mais tempo o grão ficar exposto a alta temperatura, maior cada vez mais vai aumentando a degradação da qualidade, a degradação da soja, vai perdendo peso, vai perdendo água, vai perdendo massa, né? E vai ardendo, vai aumentando a acidez. Né? O fato do nível de óleo, isso é real, né? Hoje a gente está observando, a gente faz uma análise utilizando um equipamento chamado NIR, onde a gente mapeia todo o volume movimentado do Mato Grosso e realmente hoje a gente está com produção temos soja com óleo na faixa de 21 a 20% de umidade e proteína na casa de 33, 34%. Numa época no passado que era 36%, então para a indústria isso era essencial para produzir um farelo Hyper de 48. Hoje para você produzir um farelo Hyper de 48, ou você tem que secar mais ou você tem que extrair mais casca, porque a casca também ela compete no peso, né, no peso específico, o nível de proteína do farelo. Né? Mas assim, um fator é limpeza, outro é o seguinte... O tempo de exposição da soja para o aquecimento. Né? Uma estratégia que a gente usa uma estratégia de geração.
Isso é nosso, mas assim, cada um tem a sua própria estratégia e tem que pensar de tal forma o seguinte: quanto tempo é seguro deixar exposto o meu grão no calor? Quanto menor, melhor. Porque hoje, se você olhar o que acontece, você está no seu armazém, você recebe soja, a gente faz um processo que é de eração, no meio da safra, fazer eração dia e noite. Aí o cara pergunta, mas Diego, você vai fazer aeração com 35 graus, 32 graus, 2 horas da tarde você vai ligar a aeração? Cara, vou ligar a aeração. Mas por quê? Vamos analisar o seguinte, quando você está recebendo soja do produtor, tem um caminhão que fica 5 horas, né? Colheu, fica 5 horas, fica a tarde inteira, às vezes fica 24, 48 horas para ser descarregado. Esse caminhão exposto lá, quando você vai jogar no mega, vai jogar no armazém, esse cara deve estar com o quê? Com 42 graus, 38 graus. Você vai tirar do secador, está com 45 graus, 43 graus. Então você vai fazendo um monte dentro do armazém com cargas de vários níveis de temperatura. Você vai pegar um caminhão desde 28, 25 graus até caminhão de 42. Então você tem vários volumes com temperaturas totalmente diferentes. Quando a gente fala de fazer uma aeração forçada inicial na safra, independente da temperatura ambiente, o objetivo não é você na hora esfriar. Porque se fosse para esfriar, você botava um colcide da vida, um resfriador no aerador já resfriava. Mas o objetivo é o quê? Equilibrar a temperatura. Aquilo que está desorganizado, você não consegue resolver pontual. Primeiro você tem que padronizar, para depois você começar a controlar. Né? Qualquer coisa que está desorganizada, de cara você não consegue gerenciar. Você só vai gerenciar aquilo que você consegue padronizar. Como padronizar? Independente da temperatura externa na época da safra, que muitas vezes no centro-oeste a temperatura é menor do que no segundo semestre. Né? O objetivo é você equalizar a temperatura do seu monte de estoque para que, por exemplo, se está tudo 32 graus, quando você começa a fazer ação noturna, a tendência é que tudo que está 32 comece a diminuir. Se está equalizado, vai diminuir. Né? Com isso, você conseguir trazer seu estoque para baixo de 30 graus, no Mato Grosso, que isso até é uma dificuldade às vezes, né, dependendo da região, quando você traz o seu estoque para baixo de 30 graus, a estratégia é você fazer com que o quê? Fazer o quê? Bloquear, isolar, né, parar de fazer aeração, para que ele consiga manter estável. E você tem que fazer um acompanhamento da termometria. Tem as automações que nos auxiliam muito, mas quando você não tem automação, cara, até na folha de caderno você consegue montar isso. Você faz uma conta de média de temperatura do teu estoque e faz um acompanhamento de tendência. Se o seu estoque está tendendo a aumentar a temperatura, você entra com aeração, numa condição climática favorável. Né? Por isso que a gente tem termohigrômetro nas unidades, né, que você pode medir tanto a umidade relativa quanto a temperatura. E nosso processo a gente fez para não perder muita umidade, o quê? Dias que tem a temperaturas baixas, umidade relativa alta, a gente pode fazer a ação que não vai ter perda de massa. Agora, dia com umidade relativa baixa e temperatura às vezes até baixa, se você faz aeração você perde umidade, porque ele seca. Né? Dependendo do volume de ar que entra no grão, ele seca. Então, basicamente, o nosso processo a gente faz, recepciona, segrega do que é compatível armazenar e do que não é compatível. O que não é compatível você tem que segregar num ponto, seja num final de rampa de armazém, que ali é mais fácil você entrar com a pá carregadeira e embarcar, seja numa bateria de silo, num silo que você deixa ali, ó, esse silo aqui é só para produto fora de padrão, produto avariado, né, produto com excesso de maturo que eu vou colocar nesse silo aqui e no primeiro embarque ele vai embora. Né? Colocar numa condição de umidade que realmente, olha, se é um grão que vai ficar até para depois eu tirar para receber milho, cara, com 15% de umidade, tendo confiança na minha estrutura de armazém, garantindo a limpeza das canetas de aeração, garantindo a limpeza do grão, excelente. Você vai conseguir tirar com 14.
Agora, se é um grão que vai ficar, não, esse grão vai ficar até dezembro. Aí faz sentido reavaliar a estratégia e olha, não, vamos ter que secar para 13, para 12, para 11, né? Porque o que a gente tem que entender primeiro é conhecer a nossa estrutura, entender qual que é o efeito da perda. Porque olhar para fora, olhar a lavoura, a variedade, olhar para fora é interessante, mas se você não conhece o seu ainda, dificilmente você vai conseguir corrigir o lá fora. Porque o lá fora o efeito já aconteceu, já entrou, né? Hoje você tem que conhecer a sua unidade e entender o qual é confiante você armazenar sem ter perda, né? É algo que a gente faz nas nossas unidades. A gente identificou que houve variação, mudança de nível de óleo do grão, identificou a dificuldade da questão do grão, que às vezes até, como um colega falou, eu não lembro, foi o senhor que falou, daquele senhor Francisco, da borrachudo, que o grão estava borrachudo, agora está mais duro.